O Jung vai dizer que no decorrer das investigações que ele fez sobre essa estrutura do inconsciente, ele foi obrigado a fazer uma distinção conceitual entre alma e psique, né? E aí ele vai dizer que por psique, ele entende a totalidade dos processos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes. E que por alma, por outro lado, ele entende um complexo determinado e limitado de funções que poderíamos caracterizar melhor como personalidade. Assim como a gente pensa em uma personalidade para se adaptar às circunstâncias externas, a gente também consideraria uma personalidade para se adaptar às circunstâncias internas, ou seja, ao inconsciente, né? Então aqui ele está explicando alma e ele está trazendo para a gente meio subentendido a ideia de persona e a ideia de ânimos e ânima, né? A alma estaria mais ligada a essa questão da ânima e do ânimo. Seriam essas funções de relação com esse mundo interno, né? O ânimos para a mulher, a ânima para o homem, né? Então, essa é um pouco da diferença que ele está fazendo. Ele vai dizer que a atitude que a consciência assume em relação ao inconsciente e, mais em geral, a atitude que o sujeito assume em relação ao próprio mundo interior e à própria vida privada é que é chamada de atitude interna. E aí ele vai denominar com o termo alma essa atitude interior. Ou seja, a forma e o modo com os quais alguém se comporta em relação aos processos psíquicos internos. O caráter que essa pessoa apresenta em relação ao inconsciente. O termo ele é usado na mesma acepção quando o Jung fala da relação do indivíduo com a própria individualidade. Ou seja, a relação do indivíduo com o objeto interno constituído por aqueles vagos e obscuros movimentos, sentimentos, pensamentos e sensações que não podemos demonstrar como provenientes da continuidade da experiência consciente do objeto externo, mas que afloram forçosamente como elementos perturbadores e inibidores, ou às vezes como elementos favoráveis. Uma vez estabelecido que a função natural da alma consiste em estabelecer uma ligação entre a consciência e o inconsciente, o significado do termo não varia, nem mesmo quando surge para indicar tanto a relação com o objeto interno, como um sistema invisível de relação da consciência com o inconsciente. E aqui ele está trabalhando a ideia de ânima e ânimos também.